E dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar. IndyCarCast número 137, falando sobre o GP de Getaway. Grande prêmio de Getaway que aconteceu agora nesse último sábado. Sai fora, Daniel. Sai fora que é Gateway. Opa, ô Vaz. Pô, o Vaz me sai fora, é Gateway. Você que não sabe Getaway, você que não manja de inglês, faça um curso de inglês mais próximo da sua casa. Temos aqui na mesa para falar de Getaway, ou de Gateway, e a vitória do Sato, Emanuel Weimann. Tudo bem, Emanuel? Fala, gurizadinha medonha, beleza? Vamos então para mais um podcast. E agora também temos Yuri Queiroga. Tudo bem, Yuri? Fala, Daniel. Fala, Emanuel. Todo mundo que acompanha a IndyCarCast e que acompanhou a prova, o Grande Prêmio da Beira Rio, mais conhecido como Grande Prêmio de Madison ou Gateway, nesse sábado. E que corrida que a gente vai começar a falar a partir de agora. Pois muito bem, Takuma Sato, lembram dele? Aquele cara que ficou a semana toda falado, que a Indy, ficou uma semana falando dele, e até hoje, até vamos dizer, 00:25 de domingo, que foi quando a corrida terminou aqui no Brasil, até esse horário, o pessoal ficou falando mal do Sato, ficou falando que o Sato não serve mais, que o Sato deveria dar um tempo, esses movimentos banzai dele deveriam dar uma relaxada, que isso é perigosíssimo em ovais. Sobrou até para Pocono, que foi assim o oval mais injustiçado. Teve até um podcast especial disso que a gente falou na semana passada, que foi 136. Sugiro que você ouça esse podcast depois que você ouvir este aqui do Grande Prêmio de Gateway. Porém, olha só como o mundo dá voltas. Lembrando, Hélio Castro Neves, em 2009, depois que ele teve que responder um processo na justiça americana e aí ganhou a Indy 500, o Takuma Sato foi da lama ao sucesso, parafraseando o grande Mano Brown, do Sucesso e a Lama, do Negro Drama. Versão japonesa, Takuma Sato venceu o Grande Prêmio de Gateway, Emanuel Weimann. Foi uma grande vitória do Sato, ele que já começou na largada, já estava quase aprontando de novo, né? E curiosamente, na largada foi ele, o Hunter Hay, e por perto ali tava o... Quem era o outro? Esses três estavam pertinho, os três que envolvidos no acidente, dois se tocaram, que era o Sato e o Hunter Hay, e o outro tava bem na frente, quase que eles se batem ali. Mas tudo certo ali e tal, e... Cara, foi uma vitória muito boa do Sato, ele foi até o fim, guerreiro, né, e pra calar a boca de muita gente, né, que todo mundo tava jogando a culpa, até eu tinha culpado o Sato, mas no fim, eu acho que os três foram culpados na corrida anterior por ter se afobado demais, assim, mas, sabe, enfim, e aí agora o Sato deu a volta por cima e ganhou, uma grande vitória do Sato. Durante a semana, a equipe da Rahal Letterman até postou um vídeo da câmera on-board do Sato, que não é uma câmera oficial da Indy, é uma câmera que está em todos os carros como medida de segurança, tirando um pouco a culpa do Sato, para você ter uma ideia de quanto foi a pressão em cima do Sato essa semana por causa daquele acidente específico. E aí, ele vence a segunda corrida do ano, Yuri. Vence a segunda corrida do ano com a gente pode dizer que golpe de estratégia, porque, e aí é muito bom quando a gente vê uma corrida que é decidida nesses dribles da vaca, nesses pulos de gato, e foi uma vitória no melhor estilo chupa antes, ou chupa críticos, por parte do Takuma Sato, após também um outro acontecimento na largada. É uma vitória que vem no melhor momento impossível para acontecer isso, para o Takuma Sato e até mesmo para a equipe Rahal. E depois dessa corrida, com toda certeza, mesmo que não tenha havido oficialmente, no final das contas, uma culpa para o Takuma Sato, mesmo que depois de várias análises
se conclua que ele não teve culpa naquele acidente, mas já havia aquela pressão toda em cima dele. Depois dessa vitória, o cara tirou um caminhão 12 eixos das costas. Sabe quem tirou também o eixo das costas, assim, aquele caminhão, aquele peso enorme? Tony Kanaan. Tony Kanaan, senhores, chegou em terceiro lugar, ele segurou demais por umas quase 100 voltas ali na parte final da corrida, contra o Ed Carter, que estava vindo muito bem, que foi a última corrida dele do ano, porque ele só corre em ovais, e mostrando que, assim, nos ovais a Foyt é forte. Rapaz, então eu vou dizer o seguinte, eu não acreditaria tanto esse terceiro lugar a equipe Foyt, apesar de, junto com o Sato e o Ed Carpenter, a Foyt ter participado desse pulo do gato de estratégia e ter ido para frente, ter lido corretamente qual era a da corrida. Mas, assim, eu acho que 25% desse terceiro lugar, 25% nada, menos, de 15% a 20% vão para o conjunto, carro e engenheiros, estrategistas. Carro acho que não responde a quase nada, na minha opinião, posso estar completamente errado. E a maior parte é mérito do piloto, do Tony Kanaan, que fez uma grande corrida, fez um grande trabalho ao largar na 20ª posição e sendo colocado naquela posição, manter-se, porque uma coisa é você alcançar o terceiro lugar, outra coisa é você segurar, não é nem o terceiro, é o segundo, porque ele segurou o Ed Carpenter por várias voltas e a gente chegou a acreditar numa vitória. Até o próprio Tony, ele falou ali no final que ele estava esperando até chegar na frente ali no Sato e tal, mas realmente não tinha muito equipamento e segurou bem o Ed Carpenter, ele segurou até faltando 3 voltas e meia pro final, quando o Carpenter meteu por dentro ali na reta oposta e conseguiu ultrapassar, tanto que o Carpenter tinha um bom carro que foi até o Sato, né? Se não fosse por isso, talvez o Tony conseguia até manter essa segunda posição, que praticamente foi uma vitória. Foi um pódio, cara, um pódio, assim, tá na estatística do Tony Kanaan, mais um pódio na carreira. Isso na Foyt é realmente incrível e deve ser muito valorizado. Fora que também o pódio foi de uma... Fora os nomes interessantes, que é de Sato, Carter e Kanaan, é um dos mais idosos pódios da história, talvez o mais idoso desse século, uma média de quase 40, 41 anos esse pódio. E eu, antes do Emanuel falar, sabe por que o Ed Carpenter não ganhou essa prova? Porque a corrida tinha 248 voltas. Se ela tem um número redondo de 250, talvez ele tenha ganho, ou então tivesse acontecido alguma colisão lá entre o Sato e o Carpenter e a vitória tivesse caído para o Tony Kanaan. Mas sei que isso aqui é a reação, mas porque se não tem corrida, mas foi um show dos tiozões da Fórmula Indy. Exatamente, lembrando o kart, né? Lembrando áureos tempos. Agora vão começar a me linchar aqui os mais céticos, os mais fãs, os mais die-hard fãs. Falando em fãs mais antigos e pódios mais antigos, aí a gente tem um quarto colocado, que é bem interessante, que é o novato do ano, por enquanto. A gente achava que era o Felix Rosenqvist, que tá numa Ganassi, que aí tava querendo tirar a maldição do carro 10. De repente vem um louco, maluco mesmo, porque ele já foi até ganchado da Fórmula 2, Santino Ferrucci, brotando do chão e mostrando que na Dale Coyne tá sendo o novato do ano. O Ferrucci que quase... Olha, se não desse umas rateadas, poderia ter disputado com o Sato até o final. Mas aí ele começou a se emocionar demais, né? Começou a cometer vários erros no final da prova e quase bateu, inclusive. E ainda causou um acidente quase acidente, na verdade foi uma rodada, né? Do Newgarden, que acabou perdendo várias posições ali. Agora, vem cá. O Newgarden, ele, apesar da rodada, apesar de ele ter chegado em 7º lugar, bom, o Pagenaud chegou em 5º, né? Mas os outros postulantes a título, vamos dar uma resumida neles. Scott Dixon teve problema de superaquecimento no motor, o que é raríssimo.
você não vê o Scott Dixon fora, né? Aí teve o Power, que foi o primeiro a bater, foi o último colocado da corrida, foi reto pro muro. Até o pessoal falando, comentando na americana, o Power está em ascendente, até o Grande Prêmio meteu. O Power não deve sair da Penske, o Power está subindo no patamar, ele não vai ser campeão, mas está vencendo, conquistando o seu lugar, e aí, bateu no muro. Ele foi passear nos marbles. Os marbles, os macarrãozinhos, segundo o Luciano Burti. As bolinhas de gude. Passando fora. Aliás, ele foi lá fora e bateu reto, né? A gente falou do Santino Ferrucci, ele passou algumas vezes lá fora e conseguiu segurar o carro ali. Só na parte mas é que o Power tava com o pneu frio naquela hora. Ele foi passear lá fora com o pneu frio, não dá, né? Pelo menos o Ferrucci tá com o pneu quente. Qualquer desculpinha agora. Você está querendo proteger o Power, Emanuel Weimann. Ou a emissora norte-americana que tá com a cara de uma secada grande. Nossa, muito. Mas o Power, então, disputante a título, acho que praticamente abandonou, né, as chances matemáticas dele. Só deixa eu pegar aqui. O Power está com 416 pontos, o Newgarden, que é o líder do campeonato, com 563. Olha, sou de humanas, eu estou tentando fazer conta, mas vai ser difícil. É uns 150 pontos a diferença. Acabou ali, e assim... acabou ali, porque Laguna Seca vai ser pontuação dobrada, vão ser 100 pontos, mais Portland, que serão 50. Só que a diferença já está em 150. Então o Power tem aquela mínima chance. Mínima, mas assim, aquela bem mínima. Assim, ele só tem chance matemática. Só se ele ganhar as outras duas... E todo mundo, e o Newgarden e os outros tudo bater. Não, nem é isso, nem largar. O Newgarden, o Pagenaud, o Rossi e o Dixon tem uma virose e não largar essas coisas. Não, no caso eles não poderiam nem largar, porque aí não somariam pontos, né? Porque se você for pegar aqui a pontuação ali até o último colocado, não sei se são 11 ou se são 12 pontos que o último colocado faz, ou 8, não sei. Aí em Laguna Seca já vai para 16, então o máximo que poderia se tirar por corrida não chegaria aos 150 pontos, então Will Power carta fora do baralho, e o Dixon também teve uma complicação muito grande com relação a isso. Mas ainda o Dixon não dá para duvidar ainda, tá muito difícil, mas assim, tem mais chance que o Power. Sabe a última vez que falaram que o Dixon tá muito difícil? Eu acho que 2015. Quem ganhou o campeonato de 2015, hein? Empatado. Empatado. Montoya também ganhou um campeonato empatado, né? Só para lembrar. E perdeu um campeonato empatado. Então, parabéns ao Montoya, conseguiu esse feito. O Dixon... foi o único que ganhou e perdeu um campeonato empatado. O Dixon, ele conseguiu ganhar em 2015 e ele era o terceiro colocado e chances remotíssimas de título naquela época. Então, Dixon não dá nem para brincar. Agora, os outros postulantes a título, o Pagenaud estava muito mal, apesar de que chegou em quinto lugar na parte final, o carro estava bem, né? Estava rendendo bem. Não, o carro do Pagenaud estava muito bom ali. Claro, ele teve mais para trás antes, mas ele e o teve Ross sorte também. Da estratégia. A estratégia jogou ele lá para frente, né? Isso. E o Ross também, Ross assim, também. Os postulantes a título estavam mal. Aí o Newgarden, até o Vasco comentou, não, o Newgarden nem vai tentar nada, fica ali em quinto que tá ótimo para ele. O problema ele ficou em quinto, o Ferrucci rodou na frente dele, e por ele ter ficado em quinto, que ele se ferrou e perdeu mais 2 posições. Mas assim, o calcanhar de Aquiles do Newgarden está se provando ser, assim, eu vou pegar a MotoGP também, como o Marc Marquez está acontecendo com ele, a última volta. A última volta, os últimos metros, estão sendo um calcanhar de Aquiles para Joseph Newgarden, porque nas últimas 2 corridas já, ele perdeu vários pontos preciosíssimos, ele deveria estar uns 50 pontos à frente, ele deveria ter ganhado, ele poderia ter ganhado o campeonato em Portland se não tivesse rodado, por exemplo, em Mid-Ohio. Daniel, com exceção das 3 vezes que ele não completou por acidente, ontem foi o melhor, ontem sábado, né, foi o pior resultado dele, foi um 7º. As outras é tudo primeiro, segundo, o terceiro e o quarto. Nem um quinto só. Ele foi quinto em pouco
e sétimo em Gateway, e foram as piores colocações sem contar os que ele bateu. É uma constância. Olha, se eu for fazer aqui, ele precisa de quantos pontos assim? Deixa eu pensar. Ele tem que chegar pelo menos 90 pontos na frente. Ele tem que chegar em Laguna Seca, se você for tirar quanto é a diferença do primeiro colocado com a pontuação máxima, incluindo aqueles penduricalhos todos, e o último colocado, tem que ter, eu acho, pelo menos uns 86 a 87 pontos de diferença. Não, é menos. Menos, tá? Porque hoje o último colocado são uns 12 pontos, mas da pontuação dobrada vai para 24, 25. O primeiro é 100, o segundo é 80 pontos. Então, não, mas é contando assim, que vai ter a garantia de que o último colocado faça 25 pontos, entendeu? Então a diferença do primeiro para o último não é 75. Vai ter que ser 75 pontos, isso. E hoje a diferença atual está na casa dos 40. Então, ele pode ganhar o título em Portland. A chance é grande dos Joseph Newgarden, senhores, ganhar o título da Fórmula Indy antes de chegar na última corrida em Laguna Seca. Se ele abrir, isso faz 75. Raro. Mas ele já tá com 40. A chance dele abrir 75 é ele ganhar a prova e o Pagenot não poder chegar em quarto ou quinto. Isso é muito possível. O Pagenot pode bater e o Newgarden, sei lá. E tem o Rossi também chegando, né? Claro, eu não tô contando o Rossi. Mas a chance é grandiosa do Newgarden. Cara, a última vez que a Indy não teve um campeonato decidido na última corrida foi... Cara, eu não lembro. Mano, é assim... 2005, com o Dan Weldon. Com o Dan Weldon. Cara, isso faz quase 15 anos. Fazem 14 anos que a gente não tem campeonato decidido antes da última corrida. Então... 2002, eu acho, antes. 2013, 2002. Não. O Weldon ganhou o campeonato de 2005 bem antes. Chegou... A última corrida de 2005 foi na Fontana. Fontana já estava decidida. Não, eu quero dizer que em 2002 foi com antecedência de umas 4 corridas, eu acho. Não, 2002 foi na linha de chegada. 2002 foi o Sam Hornet com o Hélio Castro Neves. Não, na kart. Na kart, eu não tô lembrando da kart. Nesses casos, nós não estamos lembrando da Chepcar. Mas que eu esqueci, eu falei que era o da Mata, né? O da Mata ganhou com 3, 4 corridas de antecedência. Mas se for pensar assim... Depois, em 2003, o Poltreta ganhou com umas 2, 3 corridas de antecedência e ganhou... Eu acho que os 2 ou 3 títulos do Bourdais foi com antecedência. O último com certeza. 2007 com certeza. O outro com certeza. Então foi 2007. 2007 foi o último título que o Bourdais ganhou, Chepcar, com... Bom, vou botar uma treta aqui, né? Se o Mark Miles queria uma Chepcar, já tá começando, né? Opa, olha só. Tá começando a decidir antes da última corrida. Mas Joseph Newgarden pode ser o futuro título, pode ser o futuro ganhador, mas tá rolando umas amareladas, assim, no final. E... assim, eu tô torcendo pro Newgarden bater, na boa. Para um campeonato ia ser fantástico o Newgarden bater na primeira foto, como foi com o Dixon. Mas o Dixon saiu das cinzas como a fênix que renasce naquele acidente de Portland e conseguiu chegar para vencer o título. Porque foi se o não fosse que aquilo... bateu ano passado? Não, foi o Dixon, mas eu digo... O Dixon foi, assim, exatamente aquilo. Um sacola de poeira, ninguém sabe o que aconteceu, o Rahal capotando, virando de lado para cima de todo mundo. De repente surge das cinzas o Dixon. E o Dixon ganhou o campeonato por causa disso, cara. Se não fosse isso, o Dixon estaria... foi um Atkins Glen que ele bateu em 2017. Foi em 2017. Então, ele bateu lá e depois ainda foi segundo seu nome e ganhou o campeonato. Pois é. Então, Newgarden, com enormes chances, apesar das 2 últimas corridas serem uma bela droga. Não foi uma droga, mas foram bem inconstantes comparado com o campeonato. Pagenot ainda tá lá perto, mas precisa fazer mais do que isso. Precisa ter um mês de maio para ele, nas próximas 2 corridas. Se o Pagenot vencer as próximas 2, com certeza ele é campeão. Eu já posso dizer com certeza ele é campeão. Vai ser difícil o Newgarden chegar em segundo e terceiro, caso dessas 2, mas enfim. Então,
Bom, eu queria aproveitar e chamar para vocês. Vocês colocam quantas as chances do New Garden ganhar o título desse ano? Grandes chances. Seria interessante uma porcentagem, Emanuel Vai. Aí já é mais difícil, mas eu acho que ele tem 40% de... Se vou dividir igualmente, né? 40% pro New Garden, 40 pro... 50 pro New Garden, 30 pro Rossi e 20 pro Pagenaud. Eu vou de 5-8 para New Garden ganhar o título no geral e 2-8, no caso seria 1-4, para ganhar já em Portland. Olha, eu coloco 60% pro New Garden ganhar o título, mas no geral, não em Portland. Portland é possível, mas eu não vou colocar ele como Portland. Eu acho que ele ganha o título e aí é só vento e pouco. É só assim, se ele bater em Portland, né? Os 40% estão em ele bater em Portland, que é possível também até a última volta, porque aí seria uma tripleta e tá baixando o willpower nele de amarelar no final. Mas, enfim. Bom, continuando na classificação do campeonato, a gente falou do New Garden, que terminou em sétimo, e do Pagenaud, que terminou em quinto, mas tem um intruso ali no meio, que é o Conor Daly. Conor Daly que tá no lugar do... Chilton. Exatamente, do Max Chilton, que praticamente não volta mais pra Indy. O que aconteceu, né, com o Max Chilton, né? Assim, Max Chilton já chegou até a ser da Ganassi, mas aí foi pra Carlin. Que péssima disputa de pilotos da Carlin, hein? Meu Deus, Charlie Kimball e Max Chilton. Só um parênteses, o Max Chilton e o Charlie Kimball, eles foram para Carlin depois de fazer a dupla daquela equipe que era considerada a equipe satélite da Ganassi, né? Bem dizer, a Carlin trouxe os dois pilotos daquela não lembro mais qual era o nome da equipe, mas era a equipe satélite da Chip Ganassi. Foi em 2017, eu acho que isso aconteceu, ou foi... Não, foi no ano passado. Eles trouxeram o Chilton e o Kimball. Já depois deles... Chilton, ele vai participar das duas últimas etapas, Portland e Laguna Seca, tá confirmado. Então cala a boca, Daniel, você tá cavando a cova já do Chilton hoje, mas... não, o Conor dele eu acho que ele entrou porque é oval, né? Aí o Chilton eu acho que não entra mais em ovais, enfim. Apesar de que o Chilton já liderou umas 500 milhas, né? Só pra lembrar, o Chilton já liderou as 500 milhas. Antes de parar no pit, né? Só nesse... Não, pior que ele já liderou o pelotão. Não, é pior que ele já liderou o pelotão e já até disputou corrida mesmo. Na parte final ele ficou liderando. Foi a corrida do Alonso ali, inclusive. Não, foi antes, eu acho. Enfim. O Chilton, foi 2017, quando o Sato ganhou. Eu lembro disso. Eu lembro que tava lá na frente, tava disputando até os primeiros colocados ali. O Chilton fez uma boa corrida naquele dia, mas... Então o Conor dele pegou o lugar dele nessa... Olha aqui. Conor dele pegou o lugar do Daly nessa corrida de Gateway. E terminou em sexto, uma corrida interessante. Pareceu a Foyt, baixou a Foyt ali no Conor Daly. Oitavo colocado foi o Ryan Hunter-Reay, que é aquele piloto que aparece, mas ninguém fala dele. O Ryan Hunter-Reay, aliás, ele tá comemorando, se não me engano, 250 corridas agora, né? E de novo, ninguém fala dele. Ele é um piloto realmente sensal, cara. Porque ele faz recordes, ele chega chegando, é consistente, tá numa Andretti, tem um patrocínio bom, um carro chamativo, que é um amarelo com um vermelho, bicho. Mas ninguém fala dele, ele só aparece nos acidentes, cara. E o detalhe, mesmo patrocinador, desde o tempo que ele entrou na Andretti. Ele foi campeão da Fórmula Indy com esse patrocinador, foi a DHL, ganhou as 500 milhas de Indianápolis em 2014 com essa patrocinadora estampando o carro, mas a partir de um determinado momento virou o famoso nem fede nem cheira. 2013, tu quer dizer, né? Não. Foi 2012 que ele foi campeão. O Hunter-Reay, ele foi campeão em 2012, a partir de 2013 ele já não disputou mais título. Mas em 2014 ele venceu corrida. Venceu as 500 milhas. Mas o Hunter-Reay é o mesmo caso que eu falo
Pagenaud? Não, do companheiro do Hamilton lá, O Rosberg. o Rosberg. Não, Ele ganha uma e não ganha mais. Porque ele também se aposentou, né? Aí convenhamos, né? Não, porque ele percebeu que ele, diferente do Hunter Hay, ele percebeu que não ia mais ganhar título, que foi sorte aquilo lá. E aí, que ele não ia mais acontecer aquilo. E aí o Hunter Hay não pensou assim, o Hunter Hay, eu vou tentar até morrer aqui, não vai ser campeão de novo. Meu amigo, isso já aconteceu na Penske, com o Power, que ganhou aquele título e depois nunca mais. E o Pagenaud também eu jurava que depois de 2016 nunca mais. O Neil Garden eu jurava que depois de 2017 nunca mais. Bom, esse ano agora... Não, o Neil Garden eu não pensava nisso, não. O Neil Garden eu não pensava, porque ele é novo ainda. Ele é novo e ainda tem muita lenha para queimar. Mas o caso, por exemplo, do Pagenaud não tem mais tanto tempo. O Power não tem mais tanto tempo. O Dixon não tem. Esse cara já tá acabando, assim, sabe? Sim. Um piloto que eu acho que teve uma atitude parecida com a de Rosberg, não foi nos mesmos moldes de ganhar um campeonato e logo em seguida dar uma pausa, dar uma parada, foi o Gil de Ferran. O Gil ganhou aqueles campeonatos na kart em 2000 e 2001, nenhum deles foi na sorte, foram 2 campeonatos. Se ele venceu 3 corridas numa temporada e 2 na outra, ele foi um piloto bastante regular. Eu acho que foi 2 nas 2. Foi 2, exatamente. Foi 2 nas 2 temporadas, exatamente. Se ele ganhou poucas corridas na temporada, pelo menos ele foi um piloto muito regular. Né, sufoco, ele ganhou 2 títulos no sufoco ali, ó. Não, em 2001 ele ganhou com uma corrida de antecedência. Lá agora em 2000 não, 2000 foi uma temporada... 2000 foi no sufoco, foi até a última corrida. Sufocaço mesmo. Agora sim, em 2003, ao ganhar as 500 milhas de Indianápolis, acho que com pouco tempo depois ele anunciou que iria parar. Até o Lito Cavalcante no tempo comentou que no dia que o Gil ganhou as 500 milhas, se é o que vai acontecer, se o Gil mesmo está pensando em encerrar a carreira, ele vai fazer isso no momento em que não falta mais nada. Já tinha faturado 2 campeonatos, então faturou as 500 milhas de Indianápolis em 2003. Ele quase foi campeão em 2013. E mesmo que fosse campeão, acho que ele se aposentar mesmo que fosse campeão, né? E só não foi em 2002, porque sofreu aquele acidente em Chicago, onde não pôde correr na prova final no Texas. Foi substituído pelo Papes. E assim, foi uma decisão acertadíssima do Gil de Ferran, né? Convenhamos. O cara parou no auge. Foi excelente. Ele teve menos de 10 anos na carreira da Fórmula Indy. Menos de 10 anos. Ele começou, se não me engano, em 94, 95 e parou em 2003. Ele estreou em 95. Então, olha só, 8 anos de carreira. Já tinha corrido na Fórmula 1, acho que 1 ou 2 anos na Fórmula 1. Coisa que a gente deveria pensar e, assim, o momento de parar. Foi um baque para ele, com certeza. Porque não é fácil o cara parar em 8 anos apenas de carreira. 8 anos ele conquistou tudo isso. Olha só o que ele poderia ter conquistado a mais. Mas ele parou e pensou nisso. Coisa que, ao contrário, fizeram o Hélio. Coisas que, ao contrário, fizeram o Hélio e o Tony. Que 20 anos e ainda o Tony continua, por exemplo. Mas ele ainda está mostrando serviço, ficou em terceiro. Eu vou repassar agora o resto da classificação. A gente vai depois comentar um pouquinho da corrida. E depois vamos falar sobre as nossas expectativas em Portland. Continuando a classificação, Colton Herta em nono, olha só que interessante, né? Chegou ali bem o Colton Herta. O Marco Andretti fazendo top 10, senhores. Marco Andretti fazendo top 10, quem diria? Felix Rosenqvist com a pintura da Monster não foi o suficiente para Santino Ferrucci, foi apenas o segundo novato da corrida. James Hinchcliffe, que quase bateu o número umas 6 vezes ontem, conseguiu chegar em 12º, interessante. E aí vem os caras que vêm uma volta atrás, Alexander Rossi, uma volta atrás. Só uma coisa, o que aconteceu com o Alexander Rossi que ele ficou uma volta atrás que eu não tô lembrando? Ele fez uma parada no final. Mas só por isso que ele levou uma volta? Eu não sei se foi alguma estratégia dele, se ele tá ruim, eu só sei que ele parou e ficou uma volta atrás. Que estranho. Eu pensei que foi algum problema no carro até. Não. Problema no carro não foi não, porque ele veio pro pit, trocou os 4 pneus, botou combustível e foi-se embora. Eu acho que ele tava curto de combustível mesmo e a equipe errou na estratégia. Pô, agora com um título, pô, aí é complicado mesmo, né? E Andretti não se ajuda, né? Não, se foi erro de estratégia mesmo, não sei se ele teve algum problema ainda no meio da corrida, mas se foi erro de estratégia mesmo, foi um erro gigantesco. Nossa, gritante. Grosso. Quase entregou o título pra ele.
Por aqui, eu posso dizer uma coisa? Ele entregou o título, cara. É muito difícil você recuperar uma corrida de diferença, porque ele tem mais de 50 pontos contra o Newgarden. É muito difícil, muito difícil. Eles entregaram, Ele fez cara. só 17 pontos. Nossa senhora. Nessa Ele tem corrida. 13º. Ele poderia ter feito o E dobro o disso. Newgarden fez 28. Quer dizer, foi 11 pontos que aumentou a diferença. Até que não foi tanto. Mas porque ele teve sorte. Não, mas é porque o ter Newgarden rodado. chegou em 7º, né? É, só por isso. Teve sorte, né? Meu Deus, que coisa horrível, Andretti. Falando em coisa horrível da Andretti, Zach Witt. Zach Witt terminou em Hot 14º. Wheels. O Hot Wheels, o Zach Witt conhecido como Hot Wheels porque teve 2 vezes já que pegou fogo no pit e saiu voando. Charlie Kimball, lembra dele? O Charlie Kimball. 15º, o Marcus Ericsson, que, nossa senhora, Marcus Ericsson, meu Deus, provocou 2 bandeiras amarelas. Uma não foi o suficiente, ele provocou 2 bandeiras amarelas. Ele terminou em 16º. E aí o Matheus Leist, o Tony lá em cima. Realmente o Tony mostrou que era o acerto do carro do Tony, ou a estratégia do Tony, ou o piloto Tony, que tá acima, porque o Leist tá 17º colocado. Pobre do Leite. Pobre Leite. Do Leite. Matheus Milk. E em 18º, o Graham Rahal, 22 voltas atrás, e aí veio os outros que tiveram tudo problema. Olha essa lista, hein? O Rahal, Bourdais, Dixon e Power tiveram problemas, além do Pigot, que não é tão incomum, mas os outros têm nomes incomuns. O Bourdais bateu, o Dixon teve problema no pit, o Bauer bateu, O Bourdais quase ganhou a corrida, cara. O Bourdais, acho que eu, por um momento da prova, achei, esse cara vai ganhar a corrida, cara. Pois é, e aí parece que foi sozinho na sujeira e não conseguiu ter a habilidade que Santino Ferrucci mostrou ter, e foi pro espaço, né? Rodou ali, faltando algumas voltas. Foi ali também. Eu acho que o Bourdais, não foi o caso do Bourdais que ele pegou na zebra interna, o carro levantou e ele perdeu a frente. Eu acho que foi ele. Se não foi o Bourdais, não me lembro quem foi, mas eu acho que foi estranho ele. Que a traseira do Bourdais, não sei se houve quebra de suspensão antes ou ele se tocou no muro. Não, porque ele bateu no muro. Então foi por isso, porque eu achei estranho. Ele bateu de bunda, assim, meio que de lado, assim, e quebrou na... Então, senhores, esse foi o Grande Prêmio de Gateway, que agora vamos falar sobre a corrida em si. Foi o melhor oval para vocês do ano? Com certeza. Disserte sobre. Cara, teve disputas do início ao fim. Infelizmente, esse ano não teve aquele pack racing que teve na segunda metade da corrida do ano passado, então não foi tão boa a corrida. Mas a corrida, sim, foi muito boa do início ao fim, cara. Teve muita disputa, teve reviravolta. Quem tu achava que ia ganhar não foi. Quem tu achou que não ia fazer nada acabou ganhando, ou foi lá pra frente. Acho que foi uma corrida de muitas reviravoltas que decidiu aí na estratégia. Tinha bastante ultrapassagem, tinha muita coisa que eu não vi nas outras corridas esse ano. Nem Iowa, nem... alguma coisa de 500, né, daquelas relargadas lá que tinha algumas disputas. Fora isso, a corrida dava sono. E essa corrida aí foi... Alguns trechos me deu sono, mas de modo geral eu gostei da corrida. Gostei. Foi o melhor oval do ano. Você também concorda, Yuri? Para mim foi o melhor oval do ano, não porque a corrida tenha sido espetacular, mas porque os outros ovais estão deixando a desejar, na verdade, as outras corridas em oval, não os circuitos em si, mas o conjunto de tudo, né? O AeroKit escolhido para esses circuitos, enfim, tudo aquilo que a gente já veio debatendo nos programas. E para essa corrida, a gente não pode nem... Eu não tiraria nem pouco como um parâmetro, mas a gente teve uma prova muito mais alternativas, até mesmo do que Iowa, que teve todos aqueles problemas em virtude do clima, mas a prova ainda foi realizada em alta madrugada, pelo menos aqui para o Brasil. Acho que ainda teve mais alternativas do que Gateway, em termos de estratégia, em termos de disputas. Eu gosto muito de ver uma corrida decidida na estratégia, então, para mim, ganhou pontos por causa disso, né? Porque alguém deu um pulo do gato, no caso, mais de um piloto, e esses pilotos, no final das contas, foram premiados com o pódio. No caso, o Sato, o Carpenter e, graças a Deus, o Tony Kanaan, que, além da estratégia, como eu já falei aqui, fez esse terceiro lugar muito mais pelo piloto, que é o Tony Kanaan.
mostrou que não é campeão da Fórmula Indy, nem campeão das 500 milhas de Indianápolis à toa ou de paraquedas. Cara, você meio IRL aqui, eu queria mais ovais. Também, não só por pachequismo, o Tony se dá bem. É nítido que o Tony e a Foyt se dão melhores no oval. Mas a questão é... Iowa é complicado de comparar, apesar de ser um oval pequeno também, mas é porque foi no horário que muita gente não gostou da corrida. A corrida, sim, se você for colocar ela em outro horário, é uma corrida comum, mas como foi tarde da noite, o pessoal estava meio com o saco cheio de ver a prova, a coisa ficou meio influenciada e o pessoal não gostou da corrida de Iowa por causa do horário dela, não do que aconteceu na pista em si. Mas, dito isso, parece que esse carro atual, ou carros de pouco da Force, como eu comentei com vocês aqui no off, dá mais certo em pistas como o Gateway. Como assim pistas como o Gateway? Com pontos de ultrapassagem bem definidos. Você não consegue ultrapassar em tudo que é lugar em Gateway. Você não consegue ultrapassar na saída da curva 2 ou na saída da curva 4. Você tem que ultrapassar na 1 ou na 3. Esses ovais que têm pontos de ultrapassagem definidos, esses ovais são perfeitos para esse tipo de carro sem downforce, porque o carro ultrapassa e sai, ultrapassa e sai, ultrapassa. Se não ultrapassa, perde contato, o cara de trás vem e a disputa é interessante. Não é uma disputa lado a lado, mas é uma disputa interessante por posição. Ovais que são nesse estilo, vamos lá, New Hampshire, que estava na Indy em 2011, que poderia entrar de volta, caso pouco no saia, seria uma opção melhor do que Richmond, até pelo mercado, porque ele fica logo ali, né, na costa leste americana, então New Hampshire seria uma opção interessante hoje em dia. Tem que ver se a pista quer, né? Moteg seria sensacional, talvez o oval mais interessante desses que eu comentei. Homestead, porque é um oval bem parecido, tem uma reta, assim, o formato dele é interessante, tem uma reta longa com curvas interessantes. Enfim, ovais dessa maneira, não ovais redondos como Iowa. Então, se for para entrar oval na Indy atual, teria que ser ovais, na minha opinião, que caibam com este carro, porque não parece que este carro vá mudar tão cedo, principalmente para 2022, que vai ocorrer uma mudança muito grande, mas que na teoria será o mesmo carro de hoje, com muita pouca downforce. Muita pouca, e talvez até pior para ovais. Não, assim, isso é muito especulativo, né? Muito especulativo, mas a tendência é, assim, não mudar, né? Não mudar atual. Até uma outra teoria, se pouco não cai fora e não entrar no oval de 1,5 milha, ou o oval que tenha, ou que exige um kit para oval, o kit oval seria só utilizado em Indianápolis e Texas, e com todos os boatos sobre Texas cair fora também, não há a necessidade de um kit oval, e sim um kit misto adaptado para oval, que seria só tipo asa nula. Então não teriam 2 kits. É uma teoria da conspiração? É uma teoria da conspiração, mas que faz totalmente lógica, porque a Indy atual não há mais a necessidade de kit para oval. E para diminuir os custos, isso faz sentido. Porque eu acho que esse carro que eles correram hoje dá para correr em qualquer oval. É só tirar 2 aletinhas ali e já era. Nem precisa tirar aquelas 2 aletas que eles tiraram, né? E para Texas, esse carro fica bom, né? Perdão, desculpa. Mas para Texas, por exemplo, que você citou ali qualquer oval, Texas, vamos dizer, fica bom, porque é um kit misto, você não tem aquela questão de carros muito separados. Gateway e os carros não ficaram tão separados assim. Foi mais a questão de o próprio característico do oval, mas se você coloca esse kit no Texas, você consegue uma corrida boa. Daria para pelo menos andar nas linhas de cima e do meio? Daria. Sim. Você reduziria um pouquinho as velocidades, mas seria uma coisa que deveria ter sido feita, por exemplo, naquela temporada de 2001 da kart, talvez com aquele kit adaptando para um oval de 1,5 milha, você diminuísse as velocidades, mas produzisse esse efeito de carros menos separados e mais seguros, explorando várias linhas. Acho que uma coisa semelhante pode acontecer caso façam esse experimento para um oval como o Texas. E talvez fazendo para Texas e dando certo, isso sirva para outros ovais de 1,5 milha. Mas aí eles têm que testar bem antes, viu? Porque o problema da kart ali, rapidinho,
Foi no final de semana, foi a primeira corrida que eles fizeram lá, foi na primeira corrida que eles fizeram no oval de 1,5 milha, e eles perceberam que o carro não cabia naquela pista. Foi qual antes? Homestead era 1,5 milha. Ah, mas Homestead tem características bem diferentes. Bem diferentes. Falou 1,5 milha, né? Ah, não, mas eu digo características assim, surreais. Trioval, quer dizer, o quad oval. Acho o tempo todo, cara. Isso que é a questão. E assim, não cabia esse carro. Assim como eu creio que hoje em dia, infelizmente, esse carro não caiba em pouco. Questões de características de carro, mas enfim. Se for colocar kit misto ou kit misto adaptável para um oval como o Texas, cara, tem que fazer um teste, e assim, teste para todo mundo andar lá. Tá, mas no Texas 2001, na kart, não houve teste com o carro de oval curto, ou misto, né? Então, porque não deu, né? Ele foi cogitado na época de eles usarem o kit de oval curto lá, ou de misto, mas os carros não estavam, os kits não estavam presentes. Aí não daria tempo de o pessoal trocar. Fora que seria muito perigoso, porque você tá lá com um carro acostumado a andar num oval, aí você pega um carro bem diferente, na mesma pista um dia depois, aí não dá mesmo, cara. Aí é questão até inviável, né? Não, o carro ia ficar bem mais lento, mas ia dar um pack racing, acho que pior que do que Las Vegas 2011. Porque os carros não estão acostumados a fazer isso, né? Então, nem os pilotos, né? Enfim, fora que tem, tipo, o pack racing era da IRL, questões de politicagem também. Pessoas, expectativas para Portland como considerações finais. O que vocês esperam? A gente já tinha falado sobre New Garden, talvez nesse Portland, que é possível, mas a corrida em si, ela ano passado foi muito boa, teve aquele acidente no início, mas em si o traçado pareceu ser bom para a Indy. Eles criaram um ponto de ultrapassagem ali no meio do miolo, que não tinha. E na parte final, a pista é bem curta, teve bom público, então Portland foi e é a penúltima etapa antes da Laguna Seca, com vamos sentir saudade, penúltima etapa da temporada da Fórmula Indy. Olha, o ano passado, Portland foi uma corrida muito boa, uma das melhores do ano, por conta desse aerial kit de circuito misto aí. Então eu acredito que vai ser uma corrida muito boa esse ano também. Vai dar muita disputa do início ao fim. Tem aquela freada no final da reta principal. Acho que tem mais uma freada lá no final do circuito, né? Um pouco antes de entrar na reta principal de novo. E é um circuito, como eu gosto, não é um circuito muito longo. Eu gosto de circuito curto, assim, de 1 minuto, mas não sei quanto importa, acho que é 1 minuto, né? Uma volta, mais ou menos. É quase menos de 1 minuto. Mais ou menos. Eu gosto quando é assim, ó. Deu 57 segundos lá a pole o ano passado, né? Então, do jeito que eu gosto, assim. Então, tem bastante volta, bastante disputa do início ao fim. E é isso, acho que vai dar uma corrida muito boa. E você, Yuri? Historicamente, Portland, a largada em Portland é um evento à parte em relação às corridas. Você tem uma expectativa para a largada e uma expectativa para o resto da corrida. Então, Portland, eu estou esperando essas duas coisas. Estou vendo o que é que vai acontecer primeiro na largada, para depois o que acontece no restante da prova. E acho que é uma prova que pode render muitas disputas e alternativas também. Promete ser uma boa corrida, sim, lá em Portland. Eu não sei se é por purismo mesmo, eu só ainda tenho o sonho de ver Portland vindo ali no meio da temporada e não agora no finalzinho, como era antigamente. Era Portland e depois tinha Cleveland, né? Acho que isso, Portland vinha depois. Clássicos, só falta Cleveland e Austrália. Só falta esses dois assim para fechar os circuitos clássicos assim. Porque o resto já tem, né? Laguna, Road America, Fontana já teve até um tempo atrás. Mas dos mistos, assim, de rua, voltou tudo. Praticamente tá tudo aí.
De clássico mesmo faltaria aquele o que eu gostava muito, aquele de Vancouver, mas isso não vai acontecer. Até porque a cidade meio que expulsou, né? Por isso que o pessoal foi pra... Mas o legal era o primeiro traçado, o segundo ficou chato pra caramba, o primeiro que era legal. Temos 2 saudosistas aqui da kart, então eu tô ferrado aqui. Mas é isso, senhores. Esse foi o IndyCarCast número 137 falando sobre Gateway. Obviamente o próximo vai ser o 138 falando sobre Portland, que vai rolar na semana que vem, porque a Indy tá nessa vibe de 3 corridas por 3 finais de semana e depois uma paradinha até a última corrida, que vai rolar em 22 de setembro, se não me engano, em Laguna Seca. Você pode ouvir esse podcast no nosso canal do YouTube, no IndyCarCast. Eu recomendo que você ouça o 136, que a gente falou muito sobre Pocono e muita treta também sobre o fim da Indy, se vai rolar o final da Indy de novo, se o fim está próximo mais uma vez. É muito legal aquele podcast, tem até uns erros de gravação, né, Manuel? Que a gente aí fez. Ficou divertido pra caramba. E você também pode ouvir as outras edições do nosso canal do IndyCarCast e também nas nossas redes sociais, do Facebook, no Instagram e também no Twitter. E também nos nossos parceiros, como o Indy Forever aqui do Emanuel Weiman, que também está no Facebook e canais do YouTube. Tem também os nossos parceiros do pessoal do IndyCar da Depressão, do Indy Center Brasil, que eu estou nele, que é o maior portal de notícias da Fórmula Indy, e também o Fórmula Indy Notícias, que está lá no Facebook, que é ligado ao Indy Center Brasil. Você também pode mandar o seu e-mail no indycarcast@gmail.com e você pode ouvir esse programa em outras plataformas de streaming. Falei tudo, senhores? Eu acho que eu falei tudo, senhores, né? Faltou alguma coisa? Acho que não. Acho que só faltou aquele tchau falso e maroto que a gente dá em todos os finais de programa. Então, tchau! Tchau!